Boa noite. Bom, já tem algumas vezes que eu não venho aqui, né? Então... Já está cansando já, faz parte da nossa família, Carmelo. Bacana, obrigado. Meu nome é Anselmo, eu venho de Carapicuíba, tá? Do Núcleo Obreiros da Vida Eterna. Antes de iniciar a apresentação que a gente montou em PowerPoint, vocês não querem ir para cá? Não, pode ficar sossegar, para mim ver. Não, pode ficar sossegado. Porque eu sou um atrapalhador Não é atrapalhador visual, assim, eu atrapalho tudo aqui na frente. Então, antes de iniciar a apresentação do slide, eu gostaria de comentar sobre um texto que eu encontrei essa semana num site que me enviaram. Um site, se eu não me engano, é de Minas. Boa noite. Ou de algum outro lugar, não me recordo agora. Ele é referente a uma apostila ou um livreto que eu ainda não tive tempo de pesquisar, que se chama Agenda Mínima. Eu não traria ele aqui e falaria se eu não tivesse achado no mínimo interessante, né, com relação a isso. Ele me fez refletir muito. A palestra em si, ela já trata sobre isso, mas eu nunca tinha achado um outro texto direcionado ao assunto, mais ou menos com a mesma abordagem que eu faço. Então ele fala assim: se nós, como leitores, já refletimos sobre a diferença que existe entre merecimento e evolução. Então o texto já começou a me chamar a atenção por aí. Falei, caramba, eu tenho quase 9 anos dentro da doutrina espírita, né? E eu sempre, de uma forma inconsciente, atribuí a evolução junto com o merecimento. Mais ou menos de uma forma que elas andassem juntas. Bom, a gente não conquista algo se não for merecimento. Tá, mas merecimento é uma palavra genérica, né? Ela é bem generalizada. Ela serve para um monte de coisas. Então, essa semana eu comecei a refletir muito sobre isso. Essas reflexões, elas encaixam com o tema de hoje. Tá? Como aproveitar melhor a nossa reencarnação. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de perguntar a todos: vocês estão aproveitando bem mesmo a encarnação nesse momento? Não, eu não. Né? Por que tanto não, assim? Porque custou, né? Eu já estou velha, agora que eu estou pondo as coisas em ordem. Então, entendeu? Quer dizer, eu acho que eu deveria ter feito muito mais. Sempre acho. Começar do antes. Eu acho que já podia ter feito muito mais do que estou fazendo. Esse é o propósito da doutrina espírita, né? Trazer conscientização. Mas a gente não pode carregar a culpa por causa disso também, de forma alguma. O importante é o que faz agora. Há quanto tempo eu sou espírita? 8 anos? Ótimo. O que eu tenho feito desses 8 anos para cá? Para trás, ficou, não tem como apagar. Fiz bastante besteira lá atrás. O importante é agora. Então é nisso que nós vamos tentar nos focar. Porque se nós formos levar em consideração, nós não temos essa vida só, temos? Não. Agora, graças ao esquecimento do passado, a gente não lembra as tramóias do passado. Outras vidas, tantas quantas forem, no mesmo processo, no mesmo ciclo vicioso. E não é muito difícil a gente entender isso. Na atualidade, nós temos tendências, né, que são repetitivas. A gente começa a repetir determinados atos, determinadas coisas na nossa vida, e a gente não percebe o quanto elas interferem no futuro. Então esse livreto me chamou a atenção por causa disso, né? Ele diz o seguinte assim, que o merecimento ele pode nos facultar auxílios diversos, inclusive por ocasião do nosso retorno à dimensão espiritual. Ele está falando em desencarnar, tá, gente? Bom, de acordo com o merecimento, a gente vai ter um determinado amparo lá do outro lado, mas nós não vamos trabalhar no bem só por causa disso, né? Não é só para ter um desencarne mais ou menos sossegado e não ir direto para o umbral, pelo menos ir para um hospital do outro lado, né? Não é assim que funciona. Nós vamos trabalhar para quê? Para fazer a nossa alma, o nosso espírito evoluir, para ele crescer. Para ele crescer, a gente vai precisar de algumas coisas, né? Abrir mão de algumas coisas. Outro ponto importante que ele traz no texto, a evolução espiritual. Ela está em tudo que
que conseguirmos mudar para melhor em nossa personalidade. Oi, boa noite. Então, a nossa evolução espiritual, ela é condizente com tudo que a gente conseguir melhorar na nossa personalidade. Esse trecho eu consigo amarrar com uma única obra de André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna. Tá? O Obreiros da Vida Eterna é o único livro da codificação, da série André Luiz, que fala sobre personalidade congênita. Só que ele trata da seguinte maneira: há quase 50 anos atrás, o Obreiros fala o seguinte, que eu não lembro o nome do instrutor lá, né? Porque senão eu ia ficar paranoico de tanto nome. Mas ele fala o seguinte, que a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, eles deveriam dar uma ênfase no tratamento da personalidade congênita do ser humano. Ou seja, entender o que ela traz fisicamente desde a infância, aquilo que se repete, aquilo que aflora com maior intensidade, e dar um direcionamento para modificar essa personalidade, que já vai ser um grande passo para a pessoa não cair nos mesmos erros. Então hoje eu estava deitadinho ali no meu sofá, de tardezinha, que deu um sono. Falei, que raio que é isso? Deitei, mas não consegui dormir. Começou a passar uma matériazinha falando sobre um serial killer. E ele matou simplesmente 283 pessoas. E ele era médico, né? Ele era médico, ele cuidava das pessoas. Poxa, uma reflexão rápida que fizeram, uma historicidade da vida desse garoto, perguntando para os pais, para os tios, como era a infância, tudo que os pais, os tios, os amigos, os irmãos, todo mundo teve contato com ele, deram indícios que ele era maluco, que ele tinha uma determinada personalidade que poderia estourar a qualquer momento. Então ele era uma bomba daquelas antigas com estopim, prestes a estourar. Só que ninguém deu atenção, né? No programa reencarnatório, o que nós somos como pais? Nós somos as pessoas, os pais são as pessoas que vão observar o espírito reencarnante para que a gente possa compreender aqueles detalhezinhos que eles vão aflorando. Tá certo que depois de um determinado tempo o espírito amadurece, ele readquire muitas coisas do seu passado, mas ele já absorveu muita coisa dos pais com relação à modificação, à moralização. O que acontece depois, né, pelo livre-arbítrio, já é um problema de cada um. Nós não temos como nos esquivar disso. Então, esse texto ele traz um único ponto ainda da Bíblia. Ele não fala aqui sobre livro dos Espíritos, ele não fala sobre livro dos médiuns, não fala sobre nada. Mas a gente entende que o importante é o lado moral que ele possui. Mas ele só traz uma frase, né, que está em Mateus, versículo 12, capítulo 34, alguma coisa, ou capítulo 12, versículo 34, perdão. E Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ponto. Tá? Então o que a gente começa a perceber? Que a criança, mesmo na sinceridade, ela expõe aquilo que está no coração dela, né? Seja bom ou seja ruim, ela é sincera. E o adulto, ele não é diferente. Ele tenta mascarar muito, ele esconde de todas as formas a sua vontade, a sua personalidade, tá? Mas, invariavelmente, e eu vou falar de expositor, eu gosto de falar mal de expositor, tá? Invariavelmente a gente vê expositores vindo nas casas espíritas e despejando para fora o que ele tem no coração. E a gente percebe, né? Porque eu também assisto palestra, a gente percebe que ele não está falando com amor, com carinho, mas ele está falando do que ele está sentindo naquele momento. Muitas vezes ele está com um problema familiar, muitas vezes ele está com um problema no trabalho, muitas vezes ele está com um problema dentro da casa espírita e ele aproveita a codificação para malhar, né? Malhar o meio espírita. Isso é uma coisa absolutamente normal. Tá? Por quê? Porque as pessoas elas se expõem quando começam a falar. Eu gosto muito quando alguém vem discutir comigo, né? Eu brinco até, eu estou igual o Juru, eu ando com um gravador, né? Já que eu não vou lembrar de tudo que a pessoa fala, né? Reunião principalmente. Isso aí, só posso gravar? Né? Então a pessoa inibe, ela deixa de falar tudo que ela queria.
Né? Ou então, você poderia escrever o que você está pensando aqui para mim? Você pode escrever para mim? Escreva. Porque aí eu vou chegar em casa, vou ler. Vou ler com todo carinho, com toda atenção. Vou ler, vou reler e chegar à conclusão do que essa pessoa está sentindo realmente. Apesar de a gente já ter uma noção do que está acontecendo naquele momento, né? Do diálogo ou o embate que seja. Então nós falamos aquilo, né? Que o coração está cheio. Na maioria das vezes nós falamos sobre a nossa própria personalidade. Na maioria das vezes. Nós não falamos porque ficamos chateados com a ideia do outro. Nós ficamos chateados porque nós somos pessoas que se chateiam à toa. Então poderia ser você, me chatearia do mesmo jeito. Nós não ficamos irritados porque uma pessoa nos irritou. Porque nós somos irritáveis, a gente consegue se irritar em qualquer lugar. E se não aparecer ninguém que a gente acha que irritou, nós vamos procurar alguém. Nós vamos caçar durante o dia, nós vamos caçar, somos caçadores vorazes de vítimas. E nós vamos caçar durante o dia alguém que a gente possa apontar o dedo e falar: você conseguiu me tirar do sério hoje. Nossa, e o dia tinha tudo para ter sido magnífico, não tinha nada de anormal. Mas a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque a nossa personalidade está gritando, ela está falando: meu, você precisa dessa droga, você precisa extravasar a tua raiva. E para extravasar a raiva você não vai morder o dedo, você vai agredir alguém. Então isso faz parte da nossa personalidade. Ele diz aqui outra coisa importantíssima: podemos dizer também que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações são fortemente influenciados pelo que vai nos nossos sentimentos. Tudo que está à nossa volta pode aflorar determinados sentimentos que às vezes a gente está até, digamos assim, humildemente guardando-os, né? Para que eles não aflorem. Mas a ação exterior, mais o nosso sentimento, mais a ligação psíquica que faz com o passado, pronto, pum, explode. Não pense que por causa do esquecimento do passado reencarnatório nós nos desligamos do passado, não. Porque se nós nos desligássemos do passado, haveria menos sofrimento, haveria menos reincidência de atrocidades no mundo, haveriam menos separações, haveriam menos filhos largados, menos tudo, digamos assim. Então, se nós estamos ligados com uma situação que nós gostamos ainda, sentimos no passado, ela vai voltar a toda força, a não ser que a gente crie uma metodologia de combater isso. Mas para combater isso a gente precisa fazer o quê? Identificar. A doutrina espírita ela nos traz muitos pontos positivos para que a gente possa identificar isso. Há uma receita, né? Que eu não lembro de onde é agora e quem foi que falou, mas vocês vão me ajudar. Que nós pudéssemos no final da noite listar, né, aquilo que nós fizemos de bom e de ruim e fizéssemos uma reflexão. Quem que foi? Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho, obrigado. Já falei, eu vou falando, mas não me perguntem quem foi, tá bom? Então, nós temos uma receita maravilhosa. À noite. Só que eu acho que Santo Agostinho está errado. Ele que me perdoe, e depois a gente pode até conversar do outro lado, mas eu acho que ele está errado, ele foi equivocado. Nós temos que fazer isso de manhã. A gente acordar de manhã e falar: meu, o que eu posso fazer de errado hoje por causa da minha vontade? Aí sim, a gente pega o caderninho com toda a sinceridade, tá? Não vão excluindo aquilo que satisfaz, não. Eu posso agredir minha esposa hoje, eu posso desprezar meu filho, eu posso xingar o cara ali que me fechou, eu posso fazer um monte de coisa. Durante o dia, nós vamos andar com esse papel, nem que seja para amassar ele e colocar no bolso, num lugar que incomode, porque toda hora a gente vai estar lembrando dele. Eu coloquei isso no papel, então está na hora de segurar minha onda. Tá? Para estudar ou para a gente ler alguma coisa, tem que estar à vista, não tem? Tá? Se eu deixar isso aqui na minha casa e eu passar em frente dele, ou perto, toda hora eu sei que eu tenho que ler ele e estudar. Então, vira e mexe, eu vou estar pegando ele.
Agora, se minha mulher, que é organizada, pegar e colocar ele na prateleira aqui assim, eu não vejo ele. Eu esqueço. Eu esqueço dele. Aí a gente passa 2, 3 dias e fala, putz, eu tinha que estudar para palestra e agora o que eu vou fazer? Correria hoje, né? Mentira, eu estudei antes, tá? Então, quer dizer, nós precisamos estar nos avisando constantemente. Só que quando se trata dos nossos vícios, a gente prefere que eles fiquem ali, guardadinhos. A gente passa perto deles assim e fala, não é nada isso aqui, né? Tá bom. Mas se ele estiver aqui, ele dói. Ele dói o tempo todo. Puxa, eu queria ter xingado aquela pessoa. Nossa, eu queria ter humilhado aquela pessoa. Eu tinha argumento para humilhar ele de acordo com o que ele me ofendeu, né? Então dói. Dói quando a gente está vendo, quando a gente está expondo. Então um método para a gente já começar a quebrar o nosso sentimento, a nossa personalidade, é não ter medo de expor, né, aquilo que nós somos de verdade. Mas que as pessoas tenham consciência de que isso não vai servir de arma para eles nos agredirem, não. Puxa, serve de coragem, porque eu estou olhando para ele de frente todo dia. E é mais ou menos isso que esse Agenda Mínima traz. Ele traz 5 passos, 5 coisas que a gente deveria fazer constantemente, praticar. Ele fala sobre afetividade. A gente não consegue viver sem a afetividade, né? Alguém aqui ama alguém de verdade? Amar pai e mãe é besteira. Vocês me desculpem. Por favor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Amar pai e mãe é besteira, tá? Porque nós somos obrigados a amar pai e mãe. Nós estamos na mesma família. Faz parte da natureza humana, faz parte da família, tá? E a gente sabe de verdade que existem famílias que se odeiam. A única coisa que faz com que as pessoas fiquem juntos, né, são os laços paternais. O respeito, a hierarquia que existe e que se bobear nós estamos perdendo dentro da sociedade. Tá? Porque hoje em dia, a gente até costuma brincar, né, que antigamente o pai olhava assim, tipo, estou fazendo alguma caquinha, né? Hoje em dia não, você olha para o seu filho e ele... O que tá pegando? Pô, peraí, tá pegando o quê? Vem cá que a gente vai conversar agora. Para com isso. Então, na realidade, a gente precisa de afetividade, a gente precisa de amor. Porque a gente não sabe de fato o que é amor ainda. Se a gente soubesse o que é amor, a gente via alguém largado na rua, a gente via um vizinho passando por problema e a gente ia ajudar. A gente ia virar a noite televisando, auxiliando. E a gente não faz isso. Né? No máximo, a gente dá uma carona até o hospital e volta correndo para casa para dormir. No dia seguinte a gente liga para saber o que está acontecendo. Do contrário, esquece. Né? A própria família hoje em dia, ela está perdendo essa consistência. A gente auxilia as pessoas que estão ali junto de nós, porque tem que ajudar mesmo. Porque se não ajudar, o vizinho que não tem nada com você vai cair de pau ainda, né? Mas do contrário, se fosse pela vontade do ser humano, ele ainda deixava muita coisa de lado. Existe o amor? Existe o amor que a família pode ter um com o outro. Existe o amor que nós aprendemos socialmente que deve existir. Então, afetividade. Se não podemos amar, temos que ter afetividade, aprender a ser fraternos com as pessoas. Alteridade, respeitar as diferenças com sinceridade, não é ser hipócrita não, né? Tipo hoje, eu vou dar exemplo da minha família, né? Se o expositor fala do que está no coração, eu tenho que dar exemplo da minha família, né? Eu fiz um slogan para minha empresa, um logotipo. Aí o meu filho foi lá, viu, pô, você que fez? Não foi. Se você gosta, então tá bom. Isso não foi um elogio, foi? Há mudanças aí. De forma alguma, né? Aí eu chamei ele e falei, vem cá, vamos conversar. Falei, quando você quiser criticar alguma coisa, você critique diretamente. Você não critique de forma irônica, de forma falaciosa que seja, mascarada, dizendo que você está gostando de algo e que concorda comigo. Ninguém precisa da concordância de ninguém. Aí ele saiu meio chateadinho e eu falei o que eu tinha que falar, porque faz parte da educação. Porque o que ele faz para mim, ele vai fazer na rua. Ele vai fazer na rua. Só que na rua ele não vai ter uma família para proteger ele ou alguém que o compreenda. Ele pode pegar alguém agressivo.
E essa agressividade pode causar problemas para ele. Então, nesse exato momento, eu não estava muito preocupado com o que ele me falou, mas ele tem que ver a projeção que isso pode ter lá fora. E lá fora a coisa é pior, fora do seio familiar. Se a gente for parar para analisar cada uma das coisas que acontecem em casa, vocês vão ver que é bárbaro. Tá? É bárbaro, e é família. Família, faz parte do nosso ciclo de evolução. Então nós temos que ter afetividade, alteridade, humildade, contentamento em fazer as coisas. Tem que fazer tudo essas outras três, organizar essas três palavras na nossa vida e ficar contente com isso. Como é que você pode exercer fraternidade se você não está contente com o que você está fazendo? Fica muito difícil, né? E, por final, o equilíbrio de tudo isso. Não é simplesmente ser fraterno, né? Dizendo que vai aceitar tudo, ser omisso com tudo. Não é ser humilde sendo omisso diante de coisas que não estão muito coerentes. Então, basicamente, isso aqui bate muito com o que nós podemos falar hoje, tá? Se alguém quiser depois desse texto, anota o meu e-mail e pega que eu envio. Então nós temos reencarnação, o que é, para que serve? No livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Isso é fato para todo mundo, né? Todo mundo aqui é espírita, eu acho. Né? Então é fato, não tem como fugir. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Não. Né? Depurando-se a alma, depurando-se o espírito, aprendendo no plano espiritual, revendo posturas, claro que ele vai aprender muito. Mas, numa nova existência, sim, ele vai ter a oportunidade de exercitar tudo que ele está convencido do outro lado que vai fazer certo dessa vez. Tá? Então entra, Leon Denis, ele fala um negócio maravilhoso. Vocês lembram de fita? Fita cassete? Vocês lembram? Não vem falar que não lembra não, pelo amor de Deus. Eu lembro. Tem um monte. Então, lá tinha fita virgem, né? Hoje é CD, né? Blu-ray, já perdi já o rumo da coisa também. Então a fita era virgem, nós tínhamos que gravar alguma coisa nela, né? Na nova existência nós ganhamos um cérebro virgem. Tá? Nós ganhamos um cérebro virgem. Muitas memórias são guardadas no arquivo espiritual, mas nosso cérebro é virgem. Ele vai ser preenchido com as novas impressões, com os novos ensinamentos. E com isso ele vai conseguir, trazendo animicamente do passado, fatos que ele possa traçar um paralelo. Ele traçando esse paralelo, ele vai escolher o rumo, né? Ó, o meu passado ele confronta com a atualidade. Eu gosto mais do passado, mas a atualidade vai fazer eu mudar alguma coisa para melhor ou para ruim. Então eu tenho o direito de escolher ali naquele momento. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio mata a gente. Livre-arbítrio acaba com a gente. Na vida corporal, o espírito vivencia as experiências necessárias à sua evolução. Todo mundo concorda com isso, tá? E basicamente, independente de quantas classes existirem, ele se divide em dois gêneros, tá? Os pessoais e os coletivos. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando o papel que ele está assumindo nessa encarnação, tá? Qual máscara vocês estão vestindo agora? Eu estou vestindo a máscara do expositor. Nós aprendemos. Concordando ou não, mas estão com a máscara do aprendiz. Tá? Então agora nós estamos com essas máscaras. E quando saímos daqui? Quando estivermos no ponto de ônibus, dentro do carro, em casa, no trabalho, qual máscara nós estamos usando? Quando estivermos conversando com a nossa mulher, com o marido, com o filho, qual máscara nós vamos estar usando? O que vai prevalecer? Nem sempre, porque a verdade a gente mascara. Então a gente assume uma determinada postura de acordo com a situação que a gente está vivenciando. A gente não consegue ser sincero e pôr de fato aquilo que a gente é ou aquilo que a gente gostaria de ser. Então o gênero pessoal, ele vai estar condizente com tudo aquilo, né? Que visa o combate dos instintos, a análise de si mesmo o tempo todo, né?
o modo de identificar essa personalidade congênita, aquilo que está inato dentro de nós. Desenvolvimento da inteligência emocional e moral. Porque a inteligência tem que ser as duas. Não adianta ser o rei da lógica e não ter uma inteligência emocional sobre isso. Tá? Personalidade congênita, já dá para identificar o que é? Trazemos. De mais forte o tempo todo. Então existem coisas que atrapalham a gente em toda a nossa vida. A gente se preocupa com orgulho, né? A gente fala, o espírita tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar a vaidade, tem que... Pega as coisas assim, por fora, tá? Mas dentro do orgulho existem um monte de sentimentos que geram ele. Pequenos sentimentos que geram ele. Então muitas vezes um pequeno defeito que nós possuímos, ele é tão forte, ele é tão mais forte que qualquer coisa aparente que possa ser expressada, que ele acaba causando traumas. E esses traumas nós vamos, com esses traumas nós vamos criando efeitos à nossa volta que causam dor. E nós passamos então, como somos malandros, nós esquecemos o defeito e passamos a olhar a dor, porque ela mascara o defeito, né? A dor mascara o defeito, então fica mais fácil. Então muitas vezes, eu dei exemplos já. Por que nós somos irritáveis? Por que nós discutimos toda hora? Porque as pessoas nos irritam? Aqui tem umas 20 pessoas, como é que 20 pessoas podem me irritar no mesmo dia? Se cada uma tem um pensamento diferente, uma abordagem diferente, um tratamento diferente comigo. Então isso faz parte da minha personalidade. Se eu me irrito todo momento com as pessoas, é porque eu tenho que tomar cuidado, né, com a minha irritação. Eu não tenho que tomar cuidado, vigiar e olhar, né, vigiar e orar pelas coisas que vêm de fora, não. Eu tenho que vigiar e orar pelas coisas que afloram de dentro. Então, a todo momento, quando eu sentir que eu estou ficando irritado, eu tenho que parar e refletir. É hora de pôr o pé no chão. Por que está acontecendo isso? Então, uma regrinha básica, a gente poder identificar isso no nosso dia a dia e batalhar contra ela. Esquecer um pouquinho o resto das coisas e batalhar nisso. Porque um dia vai se tornar tão habitual o autocontrole que a gente vai deixar de lado. Mas talvez a gente identifique outra coisa que possa nos causar mal durante a vida. Porque isso nos atrapalha na nossa família, com os amigos, no trabalho, né? Vocês já não ouviram pessoas que não param em emprego? Nenhum emprego presta, né? A empresa tem 100 funcionários no quadro de uma seção. Ele não consegue se dar bem, é o chefe, é o colega de trabalho, são os dedos duros, são isso, são aquilo. Mas ele não consegue se enquadrar ali. Ele não consegue se enquadrar num quadro social. Ele vai para outra empresa. As pessoas são totalmente diferentes. Existem regras e disciplina. E ele se enquadra de novo no mesmo processo. Ele não se aceita, não consegue se enquadrar no local. A família, quantas pessoas a gente conhece que já não casaram e descasaram 10 vezes? Tá? São as mulheres ou os maridos que têm problema? O homem que gosta de separar constantemente da mulher, são as mulheres que têm problema? Não. É ele. Ele não consegue se enquadrar. Ele não consegue se enquadrar em lugar nenhum. E ponto. Então é mais fácil achar por fora. Então no gênero pessoal e no gênero coletivo nós temos ali os grupos sociais, família e trabalho. Não adianta expandir muito isso, não, que a nossa vida ela gira em torno de trabalho e família. Amigos, eles são bem passageiros, tá? Na questão 132, né, do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Então, essa palavra expiação, ela é pesada. Ela é pesada. Eu quando pensava em expiação, eu pensava em dor, em pagamento, em coisas assim, com relação a sofrimento. A gente tem que parar de pensar dessa forma. Tem que parar de pensar. Porque se nós estamos numa família em expiação, não é porque a gente tem que sofrer com ela, é porque a gente tem que aprender a ensinar alguma coisa. Tá? Só que na maioria das vezes a gente quer ensinar. A gente gosta de ensinar bastante.
tá? Ensinar é bom, aprender não, absorver as coisas não, tá? Então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Depende muito do grau, né, de elevação de cada um. Para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Qual o fim? Olha lá, dá 132 para 167. Eu gosto do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, porque você não consegue encontrar nada na ordem, né? Kardec organizou por assunto assim de interesse na época e convenhamos, é muito difícil organizar tudo isso numa ordem cronológica e de assunto. Então, da 132 para 167 deu um pulo e ele volta de novo com as perguntas. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Acho que os espíritos que estavam ali passando as informações, eles falaram, meu Deus, tudo bem. Nós assumimos esse compromisso antes com ele, nós vamos até o final. O cara é persistente, ele troca as perguntas, ele fala, rodeia e volta nela. Então vocês vão encontrar perguntas no Livro dos Espíritos que os espíritos respondem assim: nós já respondemos como você perguntou anteriormente, não adianta ficar girando em cima do mesmo assunto, tá? A gente ainda faz isso, a gente não sossega, tá? Expiação, uma palavra que vem do latim, meu Deus, expiatone. A palavra expiação encontra-se poucas vezes na Bíblia. Quem procurou isso na Bíblia encontrou pouquíssimas vezes, mas o conceito dela tem ligação com reconciliação, remissão de pecados. Remissão de pecados é o quê? É assumir uma postura de que erramos, né? E através da conscientização nós vamos fazer as coisas certas agora. Então é se reconciliar com as pessoas e não sofrer. O sofrimento ele vem do quê? Da nossa personalidade. A gente está com a família, a gente acha que a mulher, o marido não está legal, que é exigente, que é relaxado, que não ajuda em casa. Mas é por quê? Porque nós não conseguimos entender o outro. Às vezes nós estamos com um alto índice de perfeição, né? Ou pelo menos julgamos que estamos com alto índice de perfeição. E não é nada mais do que chatice. Se a gente pudéssemos observar as outras pessoas e entrar num acordo. Família em casa é para isso, é para a gente reestruturar o pensamento. Para entender a questão como conceito: expiação, ato ou efeito de expiar, reparação ou sofrimento pelo qual se expia uma culpa. Remissão, ato ou efeito de remir, de alcançar perdão, de perdoar. Quitação de débitos. Aí eu me lembro de um negocinho que vira e mexe o osso. Eu estou conseguindo suportar tal pessoa para ver se na próxima encarnação a gente não volta junto. Pode ser até pior. Eu acho que isso é um engano tão terrível, né? Conforme vai passando o tempo, que a gente fala, puxa vida, eu suportei, eu não concordei com várias coisas, discuti, briguei, enfim, aconteceram várias coisas, mas eu passei por essa vida, né? A próxima volta de novo, né? Para ver se aprende a ter fraternidade, né? Amor não, o amor vai demorar um pouquinho. Ou então eu perdoo, que assim eu não preciso mais voltar com ele. Tá aí uma coisa importante que você falou agora. As pessoas têm um conceito, né, muito errôneo sobre perdão. As pessoas gostam de ser perdoadas, tá? Agora, se você conseguir perdoar, acho que é o máximo, né, que a gente pode conseguir fazer. Porque querer que as pessoas peçam perdão é orgulho. Não tem pra onde fugir. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação. Kardec ele vai puxando todo momento sobre isso. Todo momento ele vai falando sobre isso. Tá? Na questão 168, ele fala sobre a limitação das encarnações. Então ele pergunta: é ilimitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Eu ouvi dizer
né, há alguns tempos atrás, que Bezerra de Menezes teve, né, a oportunidade de sair desse planeta. Isso é literatura espírita, tá? Então hoje nós vemos muitas casas espíritas fazendo círculos de oração, os próprios trabalhos, eles são movimentados o quê? Em torno da legião de trabalhadores de Bezerra de Menezes, dos filhos de Maria, e vão colocando Eurípides Barçanufo, vão colocando um monte de nomes, né? Que a gente possa se equiparar. A gente esquece muitas vezes de Jesus. A gente faz a prece inicial, fala sobre Jesus, mas a gente já liga os nossos pensamentos em algo que esteja mais perto da nossa condição, que seja mais humano. A gente fala em Jesus, muito bonito, mas para a gente conseguir entender o conceito de Jesus, de fato, no coração, é muito difícil. Então é mais fácil a gente lembrar de um Bezerra de Menezes que foi político. Ele foi político, ele foi gente boa. Não é igual quem está acostumado a ver por aí, mas ele viveu, ele respirou o que a gente está vivendo. Então é uma pessoa boa para a gente fazer uma comparação. Agora vamos lá. Para que serve então a encarnação? Se educar, reformar, valorizar, difundir, por experiência. Pois é. E dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, o principal da nossa encarnação é observar o que a gente sente de fato. Tudo o resto é consequência. É consequência. Aprender, nós aprendemos, mas nós não abrimos mão muitas vezes da nossa personalidade. Evoluir é igual arrastão no Rio de Janeiro, nas praias. A humanidade vai evoluir de qualquer jeito. Então, quem não se enquadrar, né, a gente fica torcendo, né, para ver o degredo, né? Cuidado, não torçam tanto assim, tá? Porque nesse degredo a gente pode estar incluído. Nós hoje, possivelmente, não temos condições de analisar quem é melhor que quem na humanidade. A gente pode julgar o pior político corrupto do mundo, mas intimamente o nosso coração não condiz com aquilo que a gente julga o outro. Então a gente não torça pelo degredo, porque a gente pode estar no meio da rede, né? É igual pesca de sardinha. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, porque dentro de tudo isso nós temos que observar como que é o nosso sentimento de verdade. O que aflora, não muitas vezes que afeta as pessoas à nossa volta, não, porque a gente começa a querer identificar o que está machucando os outros. Mas para estar machucando os outros, tem que estar machucando a gente primeiro. E muito tempo, muitas vidas anteriores começaram isso. O gênero pessoal, então, visa o combate dos instintos, análise de si mesmo, identificar a personalidade congênita e desenvolver a inteligência. Sendo ilimitada a quantidade de existências que passa o espírito imaginando hipoteticamente que nós arrastamos o mesmo defeito durante muitas encarnações, seria injusto o suposto sofrimento pelo qual passamos hoje? Qualquer dor que a gente esteja passando hoje, será que a gente tem condições, com tudo que a gente conhece hoje, de achar que é injusto? Porque tem pessoas que ainda pensam assim: poxa, eu sou espírita, eu faço comida, eu faço coxinha para vender, eu vou visitar fulano, ciclano, por que eu estou passando por isso? Né? Que raio é esse que está acontecendo? Para que tudo isso? Engano. Porque muitas vezes nós estamos vivendo o espiritismo, o conceito, a filosofia espírita, como religiosidade simplesmente. Religiosidade não, religião simplesmente. Tá? Nós estamos encarando como? Nós estamos indo na missa, nós estamos indo assistir palestras, tá? Estamos cumprindo os sacramentos, né, da hóstia ou qualquer que seja outra, vindo auxiliar uma vez por semana. Eu discuti isso ontem no grupo mediúnico. É muito comodista. Mas na nossa atual evolução, nós já estamos dando um passo, né? Nós estamos vindo trabalhar uma vez por semana na casa, né? 1h30. Puxa,
E a gente tem que pensar na nossa vida pessoal, é muita coisa. Tem família, né? Tem família, tem trabalho, poxa, tem tanta coisa. Mas para tantas coisas que a gente alega, a gente não gasta 10% do nosso tempo. O resto é com a gente mesmo. O resto a gente não dá a mínima. Não dá a mínima. A gente gosta de falar de família, mas a gente não fica com ela, não. A gente gosta de falar em união de família, mas quando tem união tem briga. Tem discussão. Né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala que nós perdemos o hábito de fazer pamonha. Né? Quem é de sítio lembra que se fazia pamonha como? Falando para começar. Então vamos começar desde o começo. A mulherada que não gostava de ir para o meio da roça, catava os homens, ó, vocês vão colher milho. Né? Aí os marmanjão iam lá, colhia o milho, jogava lá na porta da casa, a molecada ia lá e descascava tudo. Mais ou menos assim, tá? Nem sempre é tão verdade. Descascava tudo, tirava os cabelinhos. Aí a mulherada ia lá, ralava e preparava. Lá para as 4 horas da tarde ele fala que o pessoal ia comer pamonha. Era porque estava com fome? Era disciplina. Era para mostrar que as pessoas podiam trabalhar junto, podiam conviver, podiam confraternizar com um único objetivo. Né? Mais para frente ele fala o seguinte: hoje em dia as pessoas perderam o hábito de jantar junto, de almoçar junto. Né? Antigamente ele falava, eu sentava na mesa para jantar com meu pai me dava várias broncas, porque eu tinha feito muita coisa errada. Mas era um momento que a gente tinha de ficar junto, de fazer acertos. As discussões, os alertas, as brigas, entre aspas, eram para que a família se harmonizasse. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Né? Cada um tem uma televisão num quarto, um computador, ou coisas piores, né? E o que é mais, quando você faz uma pergunta dentro de casa, a pessoa está tão conectada naquilo que ela está fazendo que ou ela responde um ou ela não responde nada. Né? Que é para não perder a concentração. Atrapalha. Quando a gente faz a gente tem que mexer a cabeça também, então, ou balançar, né? Então você perde a concentração que você está fazendo. Então, eu coloquei aqui o Neóbio, mas por que nós estamos trabalhando numa casa espírita hoje? Ou por que nós estamos mais voltados para a questão da caridade? Porque nós sentimos intimamente que tem que acontecer alguma coisa. Nós sentimos intimamente que a gente precisa mudar. A gente se ressente com as nossas dificuldades, mas a gente não sabe encontrar quais são elas de verdade. Então a gente fica patinando. A gente vai fazer um curso na casa espírita, a gente vai fazer um curso profissionalizante, a gente vem fazer sopa, não gostou, vem trabalhar com a área social, não gostou, vem trabalhar no mediúnico, vem trabalhar no passe, não gostou. Por quê? Porque a gente fica patinando, buscando encontrar algo que satisfaça a nossa vontade. E a gente esquece que, na realidade, não interessa muito a nossa vontade, não. Interessa a nossa dedicação para com o próximo. Porque o passista, muitas vezes, ele nem gosta e entende o que está fazendo. Aí eu não sinto nada que eu estou fazendo ali. Né? Não sinto nada na sala de passe. Tá, mas ele está doando energia. Qualquer ser humano é capaz de doar energia. Energia anímica, energia medianímica, ele está doando de qualquer jeito. Então o importante não é o que você gosta, mas o que você se predispõe a fazer. Com carinho, com amor, com respeito. E é isso que vai fazer com que a gente evolua. Não de formas que a gente faça maquinalmente tudo, né? Então nós estamos trabalhando juntos para curar as feridas nossas e não para mudar as pessoas à nossa volta. Quando a gente se interessa pelos outros, a gente está curando as nossas próprias feridas. A gente não está curando a dor alheia. Quando a gente se une para fazer um marmitex, uma sopa, a gente não está curando a dor de quem vai comer aquela sopa, não. De forma alguma. A gente está curando a nossa ferida. A gente está se interessando em fazer algo por alguém. Mesmo sabendo que essa pessoa vai comer aquele marmitex em 3 minutos. A equipe passou mais da metade do dia fazendo, mas aquela pessoa vai comer em 3 minutos. Acabou. E daí? Acabou nada. Começou. Simplesmente começou. Então o nosso planejamento reencarnatório, ele é pseudo coletivo inconsciente. Lá do outro lado a gente fala, não, eu prometo. É igual político, né? É igual político. É igualzinho político. Eu prometo, eu vou fazer, eu juro, e depois esquece tudo. O que nos impede de sermos assertivos, então, no nosso relacionamento?
Agora todo mundo já sabe. Para a gente poder acertar mais na vida, acertar mais com a nossa família, acertar mais no trabalho, acertar mais com os amigos. O que nos impede de fato? Tá fácil demais, hein? Ninguém sai daqui hoje quando não falar. A reforma íntima, em primeiro lugar. E a reforma íntima, ela está pautada no quê? Uma beleza. Em si mesmo. Dentro do quesito de encontrar a nossa personalidade congênita. Aquilo que está incomodando. Tá? Aquilo que está aflorando a todo momento e nos atrapalhando há muito tempo. Então, no livro dos Espíritos, essa pergunta eu amo de paixão. De fato é a única que eu decoro, tá? Qualquer um que me perguntar, eu vou falar sobre a pergunta 895. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Pô, o Anselmo é chato. Pode falar, o Anselmo é chato. Mas acontece que nós não podemos esquecer disso nunca. Esqueçam toda a resposta e peguem só o interesse pessoal. Tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo que nos impede de crescer, ele está ligado ao nosso interesse pessoal. Nós começamos, temos uma arrancada caridosa em benefício dos outros, em busca da fraternidade, da caridade, mas o nosso interesse pessoal ele fala mais alto e a gente recua. Tá? Recua. A gente acha que está trabalhando menos para nós mesmos e vai fazer falta lá na frente, vai fazer falta na aposentadoria. E eu acho que isso é um engano. Eu tenho comigo que quanto mais a gente trabalha no bem, quanto mais a gente se dedica para os outros, mais a espiritualidade remaneja a programação e nos dá folga, nos dá tempo, nos dá condições para viver e nos manter. Só que a gente não tem fé suficiente nisso ainda, a gente não acredita nisso, então no primeiro esbarrão, no primeiro tropeço a gente recua. E o mais fácil de abandonar é o serviço para o próximo. Mesmo que a gente perca o emprego daqui a 2 meses, eu estou cansado de ver isso. Pessoas começam a trabalhar em alguns trabalhos que a gente desenvolve, ficam 2 meses, aí as desculpas são variadas. Normalmente é emprego, ó, que pega mais, vai para aquele tal emprego. Daqui a 2 meses ela está mandando currículo de novo. Aí eu pergunto, você se dedicou tanto? Veja bem, posso voltar para o trabalho? Não. Infelizmente não, porque o trabalho dentro de uma casa espírita, principalmente os mediúnicos, ele é de muita responsabilidade. Não é um trabalho mambembe, não é circo que você desinstala aqui e vai instalar em outro terreiro. Então, há uma rotatividade muito grande de médios comigo. Eu sou um carrasco. Vou pagar por isso, mas eu já estou ciente, estou consciente disso. Então, o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Os apegos que nós possuímos, a materialidade constitui o nosso apego. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, quando chamados à expiação, que é essa nova vida, ou as coisas que acontecem à nossa volta, qual que é a nossa reação? A gente se encolhe de medo, tá? Recua e não encara com fé e coragem aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Isso é um trabalho que eu faço lá, se vocês quiserem saber eu explico, tá? Já que todo mundo quer saber, eu vou explicar do mesmo jeito. Ama. Porque ele pode servir. Assistência mediúnica ao aluno. Eu considero aluno todo mundo. Aqueles que vêm assistir palestra na casa simplesmente, tomar passe, como aqueles que estão estudando, como aqueles que estão trabalhando. Por quê? A visão que eu tenho desse trabalho é que qualquer pessoa que esteja passando por algum problema, esse problema ele tem início no seu lado emocional. Sempre. Então, o trabalhador, a gente gosta de falar isso, eu gosto de falar isso. Não. O trabalhador, eu não falo não, mas é gostoso falar. O trabalhador ele está passando por problemas e as pessoas olham, ele está obsidiado.
obsidiado escambau. Ele está com algum problema familiar, ele está com algum problema no trabalho, alguma coisa está acontecendo. Mas a gente manda ele para tratamento, ele não sabe nem por que está indo para tratamento. E fica com mais raiva ainda. Ele já estava com raiva de fora, fica com raiva de dentro, então na casa espírita. Porque ele faz tratamento e continua voltando. Né? Ele não melhora o pensamento, melhora ele mesmo. Pois é. Palestras são importantes? São muito importantes. Tá? Só que o problema seu, dele não bate na mesma palestra. Então, bacana, a espiritualidade, ela vai... Isso é um jargão espírita que eu detesto. A espiritualidade vai conduzir. Conduz sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui. A gente tem que saber o que está acontecendo com as pessoas à nossa volta para poder dar instrução. Como é que nós vamos dar instrução a alguém se a gente não sabe o que está passando com ela? Então se torna genérico, né? Se torna igreja. A palavra hoje serviu para mim. A de ontem não. A de ontem não foi pro vizinho, foi pro fulano, né? A de hoje serviu para mim. A do mês que vem, ou a do bimestre que vem, talvez sirva para mim de novo. Então a gente não consegue organizar o assunto de forma que seja uma bomba, né? Uma bomba em cima da pessoa que ela fala, puxa, o Evangelho fala isso. O Livro dos Espíritos fala isso. A Gênesis, o Livro dos Médios. O que falta para mim mudar? Vontade. Aí você pode lavar a mão. Você já deu toda a informação, você não foi omisso. Né? O máximo que você pode ser depois é caridoso com a pessoa. Somos melhores que os outros? Não, de forma alguma. Temos muito defeito. Mas eu tenho muito interesse em mostrar para as pessoas que é possível mudar. Então as pessoas no AMA são tratadas de que forma? Individualmente. Nós vamos passar por uma entrevista de 1 hora, 1 hora e meia, eu não quero nem saber o tempo. Se precisar ficar 3 horas conversando, nós vamos ficar conversando 3 horas. Né? Entrevista de 10 minutos em casa espírita, não dá nem para tomar um café direito, porque eu não gosto de café quente. Tá? Então nós vamos conversar. Ali naquela conversa a pessoa vai falar tudo que ela precisa ou não vai falar nada. Mas Jesus falou que nós falamos o que o nosso coração está sentindo. Então nas entrelinhas ela vai falar tudo em 1 hora. E a partir de então nós vamos começar a direcionar o tratamento. Se é só o lado emocional, nós vamos direcionar da melhor forma. Se é falta de conceito doutrinário, nós vamos direcionar o conceito doutrinário para que ela possa entender mediunidade e a sua atividade. Tá? Muitas vezes acontecem no trabalho desobsessões. Nós trabalhamos com médium junto, o próprio médium ele já capta as reações, ou se for um assistido, no caso, que já tem a capacidade, tem o desenvolvimento mediúnico, o plano espiritual está ávido de trabalhos que possam facilitar para que a pessoa entenda o que acontece com ela na casa dela. Interessante isso, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que agora a confusão foi geral, ele fala o seguinte, que invariavelmente os primeiros espíritos que dão comunicação através de um médium têm ligação com ele. E nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. Tá? Vai pro mediúnico, eu sou um cara atento, né? A gente fica só, em vez de prestar atenção no mediúnico, fica prestando atenção no que acontece. Coisa feia, né? Coisa feia. Mas eu fiz isso o tempo todo, desde o mediúnico 1 até o final. E eu percebi que muitas comunicações de espíritos ali tinham ligação comigo. Tinham total ligação comigo. Só que o grupo não sabe nem o que está acontecendo. Só uma pessoa teve coragem, um médium teve coragem de falar para mim uma vez: Anselmo, esse socorro que foi feito, eu vi você em outra época, tá, na proa de um navio, e era um navio de escravo. Você sentiu? Eu senti. E eu conversei com uma boa parte dos espíritos que estavam ali. Se eles me reconheceram, se eles sentiram as energias, não. O plano espiritual não deixa acontecer isso. Mas para mim foi uma grande lição. Eu tenho a oportunidade de conversar com espíritos que tinham ligação com coisas que eu fiz no passado. E quem transportava negros em navios negreiros, né, boa coisa não era. Que fato. Isso é só o começo da história. Tem mais coisa aí por trás. Então nós temos, por obrigação, nos autoavaliar todos os dias. Todos os dias. Qual que é, dona? Muito baixo, isso.
Então nós temos por obrigação nos autoavaliar. Doa o que doer, não interessa, né? Ser sincero, não ter medo de falar, olha, poxa, na casa espírita que eu frequento, o pessoal falava, esse cara é louco, né? Mas eu entrava e eu falava assim, olha, hoje eu não estou de bom humor, não me encha o saco. Pelo amor de Deus, não vem com piadinha que eu sei que não tem sentido, não vem se lastimar, porque eu já ouvi sua lástima 150 vezes e eu sei que você não quer mudar a sua opinião, então hoje eu não estou bom para ouvir você. Amanhã pode ser que eu esteja, aí eu te aviso. Tá? Então não tenham medo de mostrar a sua personalidade, a sua característica, mas não façam também com que essa personalidade seja agressiva, que machuque as pessoas. Mostrar as fraquezas não significa que nós somos fracos. Significa que nós estamos tendo condições, né, de olhar elas de frente. E no futuro, só o futuro pode falar, as pessoas vão dizer se resolveu, tá, a doutrina espírita, o trabalho na sua vida ou não. E pode ser que esse futuro nem seja agora, tá? Seja muito, muito lá pra frente. Isso aí. Obrigado, então. Eu queria que você me explicasse de novo sobre o obsessor ou o espírito que estava falando, que o médium recebeu. Você disse que tem a ver com o médium. Não. Mas aí tinha a ver contigo? Não. O médium que viu a cena, ela viu a cena do navio. E ela viu um cara lá todo metido na proa do navio, de pé, até essa é personalidade congênita, tá? De pé, olhando o mar. Logo em seguida ela olhou para dentro do navio, o navio lotado de negros. E começaram as comunicações. Tá? Então naquele dia nós conversamos com vários irmãos ainda fixados naquela cena, naquela dor, naquele sofrimento. Depois que acabou o socorro, ela falou para mim: Anselmo, eu vi aquele homem na proa do navio e eu sei que era você, porque eu olhava para o homem e eu tinha a impressão de ter a tua fisionomia se mesclando com o passado. Foi isso que aconteceu. Então o sensitivo, ele tem capacidade de ver isso. Agora, aí vem a questão da educação mediúnica, né? É necessário falar toda hora? Não. Para todo mundo? Não. Ela falou para mim uma coisa que depois a gente conversou a respeito. Ela não fala para todo mundo, e ela fala que vê isso constantemente. Só que para alguns membros do grupo ela nunca falou, porque pode causar um desequilíbrio. A pessoa pode entrar numa pane, né? Nossa, aconteceu isso no passado, pronto, aflora tudo de novo. Aqui nós nem podemos comentar nada. Depende muito do critério, mas não é bom. Não é bom não é bom porque a gente não sabe a condição emocional de cada um. E na realidade, dentro da doutrina espírita, o que a gente procura? A gente procura evitar que as pessoas fiquem fixadas no que aconteceu, no que foi, nos porquês, né? Livro dos Espíritos. Quem vive do passado, o passado é presente. Então se você está procurando o passado toda hora, você não está vivendo o seu presente, você está trazendo o passado para o presente. Está respirando ele. Não precisa ir em outra vida não, tá? Alguém aqui tem algum trauma de infância, algum trauma da mãe, do pai, do irmão, uma briga que aconteceu, alguma coisa que fez e se arrependeu, ou não fez e se arrependeu, e fica ali toda hora, quando vai dormir, fica, puxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter respondido aquilo, eu podia ter mudado, podia ter estudado, podia, nós estamos vivendo o passado. Nós perguntamos sempre o seguinte, cheio de novidade, eu trabalho com regressão espírita, terapêutica. O pessoal fala, você tá louco? Tá maluco? Posso voltar aqui e falar do assunto depois, eu converso e a gente volta, tá? O que é passado? Fala pra mim, o que é passado? Já foi. Tá? Eu cheguei aqui, eram o quê? 7h25 mais ou menos? Já foi, ó. Já passou. Então não adianta a gente falar sobre o passado, porque o passado ele está gravado na nossa memória. E se a gente ficar respirando ele, pois é. Não cresce também. Então, tanto com relação a outras vidas como na nossa atual existência,
A questão não é respirar o passado, mas entender como foi esse passado e poder modificar daqui para frente. É isso. Mais alguma pergunta, gente?